Você já se perguntou de onde veio o Deus Javé? E se eu te dissesse que ele não surgiu como um único Deus Todo-Poderoso, mas como um entre muitos deuses do Antigo Testamento, isto é, no Oriente Médio? Neste vídeo, nós iremos mergulhar na história por trás da figura de Javé, o Deus nacional de Israel, e mostrar como ele foi inventado, adaptado para atender diferentes interesses, buscando um status elevado divino que nós conhecemos hoje. Não se trata de negar a fé, atacar a Bíblia, discriminar você cristão ou judeu, mas de compreender de verdade o que está por trás destas narrativas, a partir de um diálogo interdisciplinar, historiografia, arqueologia. Nós iremos aprofundar e mostrar que não se trata justamente de um ceticismo, mas de uma abordagem com um vasto acervo científico, arqueológico e historiográfico. Como podemos compreender as raízes históricas e políticas por trás da construção de uma das figuras mais influentes da história humana. Estamos falando de Javé. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou José Alessandro Neves e este é o canal Confraria Cognitiva. Se você deseja fazer parte de um projeto de desenvolvimento cognitivo, chegou no canal certo. Vem comigo porque nós vamos tratar deste assunto a partir de agora. As primeiras menções a Javé não vêm da Bíblia, mas de inscrições arqueológicas como as de Kuntlet Yahud, onde aparece Javé de Samaria e sua Asherá. Isso mesmo, sua esposa, uma deusa, uma consorte. Precisamos entender a desnaturalização da divindade de Javé a partir das relações interculturais e sociais de um povo que saiu do sul, migrando para o norte, nas tomadas de uma terra chamada Canaã. No campo da história das religiões, uma das operações mais provocativas é tratar uma divindade não como um dado absoluto da fé, mas como uma construção sociocultural. Assim, quando falamos da invenção de Javé, não sugerimos um ceticismo vulgar, mas uma abordagem científica para compreender como Javé, o Deus nacional de Israel, foi sendo construído, adaptado e consolidado ao longo do tempo. Autores como Thomas Homme, Mark Smith, Mauro Liverani, Israel Finkelstein, Siberman, Rafael Patai, entre outros nomes, aqui no Brasil, uma obra sensacional escrita por Sacha Kalman, também é possível compreendermos um pouco mais esta figura tão enigmática das narrativas do Antigo Testamento, ou o que você conhece como Bíblia hebraica. Então, precisamos compreender Javé antes de Israel. Por onde nós devemos começar? Bem, estas pistas estão no deserto de Canaã. A arqueologia e a epigrafia têm revelado evidências de que Javé não era originalmente um Deus exclusivo de Israel. Como falei anteriormente, as inscrições como a de Kuntlet Yahud, ali encontrada no século VIII a.C., mencionam Javé de Samaria e sua Asherá, sugerindo então uma fase que Javé era cultuado em meio a outros deuses e associado a uma consorte. Estas fontes, como as cartas de Amarna e textos ugaríticos, não mencionam Javé, o que reforça então a tese de que ele surgiu tardiamente,
talvez como uma divindade associada às regiões do sul, Edom, Ser e Teimã, como sugerem os textos como Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 2. Vaiomer Adonai Misnai, Bar Vezarar Miseir. Este é um texto, sem dúvida, dos mais emblemáticos estudados pelos estudiosos. Isso aponta justamente para uma origem midiânica ou edomita de Javé. Significa dizer, Javé foi uma construção. Ele foi importado para o panteão israelita. Além disso, estes textos nos levam a entender o debate que está acontecendo e os enfrentamentos entre grupos nômades totalmente distintos, como Israel Finkelstein e Mauro Liverani deixam claro. Essas regiões apontam para o sul, Edom, Temã e Midian. Portanto, sugerem que Javé era, na verdade, uma insígnia, um epíteto, talvez transsignificando a figura de um patriarca, um monarca, um líder tribal. Originalmente, um deus tribal do deserto e, posteriormente, ele foi adotado por Israel. Eu espero que você esteja gostando deste conteúdo. Se gostou, deixe o seu like, é muito importante para mim. Afinal, dá trabalho para fazer. Não invista em entretenimento. Gaste seu tempo investindo em conhecimento. Durante séculos, Israel praticou a monolatria. Cultuava-se apenas a Javé, mas não negava outros deuses. A centralização do culto em Jerusalém, liderada por reis como Josias, foi crucial para transformar Javé no único Deus legítimo. Como podemos ver em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O livro, portanto, de Deuteronômio foi a parte dessa reforma. Uma nova constituição teológica. Mas o Javé sozinho, conforme, inclusive, trabalhado pelos supracitados autores mencionados nesta abordagem, foi, na verdade, um projeto no exílio. Ali, justamente no exílio babilônico, que Javé irá se transformar de um radical em um Deus tribal, em um Deus guerreiro. Ali começa a acontecer a anatomia de Javé. Javé passa a andar, cheirar, ter sentimentos. Javé passa a ter uma relação objetiva diretamente com o povo. Teofanismos e entre outras formas de configuração de Javé vai fazendo com que ele seja aceito por estas comunidades. Javé sai de um Deus tribal para um Deus universal, criador do céu e da terra. Então, a partir da constituição de Javé e a luta para que a monolatria, o monoteísmo, a partir de uma estrutura social monolítica, Javé vai se consolidando. Durante séculos, Israel praticou, portanto, a monolatria. Significa a adoração exclusiva de Javé, mas sem negar a existência de outros deuses. Isso é muito claro conforme vemos nos textos de Êxodo, Shemot, capítulo 20, verso 3. Não terás outro Deus diante de mim, o que implica a existência de outros deuses, ainda que subordinados a Javé. Mas temos que falar desta virada monoteísta, como isto aconteceu e como nós podemos compreender melhor esses processos que levaram ao domínio de Javé sozinho. Vem para cá. A virada monoteísta foi uma construção política e teológica intensificada no período exílio babilônico. Isto é, eu estou falando de 6 séculos
antes de Cristo, quando a elite sacerdotal, notadamente os círculos deuteronomistas pós-exílicos, vão lutar para construir uma narrativa nacional e religiosa como resistência cultural. Você poderá ler isto adquirindo, inclusive, os meus combos no meu ensaio Estudos Exegéticos Aprofundados do Antigo Testamento, em 6 volumes, contendo mais de 30 esboços com muitas fundamentações e referências bibliográficas. Também considero que você adquira esta obra aqui de Sacha Calmo, A Invenção do Monoteísmo. Todos os processos que levaram justamente à formação e construção de Javé. É importante para mim que você adquira este livro e adquira na promoção por R$ 210 os meus 6 volumes dos Estudos Exegéticos Aprofundados do Antigo Testamento, além das obras indicadas nas referências aqui descritivas dos vídeos. Pois bem, nesse período que marca o 6º século a.C., Javé foi reinterpretado como um único Deus verdadeiro, e os outros deuses foram reduzidos a ídolos ou demônios. Claro que, por uma teologia histórica, como eu disse, pensando-se a anatomia de Javé, obra que eu deixarei inclusive aqui na descrição para vocês também, é possível entender como o fetiche, a linguagem mítico-simbólica, poético-literária, poético-teológica, vai se transformando claramente em um projeto de intervenção ideológica, fascinando o povo à crença de que, de fato, Javé é uma figura invisível, sobrenatural, inefável, interventora das ações na história humana. Portanto, Javé é uma construção política, sim, uma ferramenta poderosa de poder construído pelos judaítas. Sim, a reconstrução de Jerusalém, com os sacerdotes do pós-exílio, vão nos trazer a marca clara de como há a imposição de Javé. Isto se dá por uma elite sacerdotal que sai do exílio babilônico para reescrever a história. Javé se tornou um símbolo de identidade e resistência, ocupando-se claramente em Judá, se estabelecendo no centro de Jerusalém, na constituição do templo para o domínio do povo do norte. E os outros deuses então? Os outros deuses foram reduzidos a nada, porque na verdade, com a institucionalização de Javé como Deus único, começa-se o massacre, a intolerância, a perseguição não apenas aos diferentes, aos povos vizinhos, mas sobretudo aos ancestrais, aqueles que acreditavam nos deuses de seus antepassados, como El e Baal. Então, a classe de sacerdotes tem um plano fenomenal. Sim, é preciso tomar os atributos de El e os atributos de Baal para que Javé seja considerado o Deus da aliança. Por isso, do Baal Brit e do El Brit, Deus da aliança e Senhor da aliança, surge então em um pacto com os judaítas o Deus Javé, o Deus da aliança. O monoteísmo então foi esta arma política, onde um projeto de poder vai sendo institucionalizado a partir da Torá. Era preciso negar outros deuses e classificá-los como opressores. Os israelitas, na verdade, o povo do norte, estes reafirmavam a sua própria existência, pois se negavam, na verdade, a adorarem Javé. Javé, então, é um instrumento ideológico. A figura de Javé vai sendo usada como ferramenta ideológica poderosa para centralizar o culto, o único culto, em Jerusalém e dentro
da estrutura do templo. Nada nos montes, nada nos vales, somente no templo para as elites sacerdotal. O objetivo era justificar reformas políticas e religiosas, como aquelas de Ezequias e Josias, estruturas narrativas históricos sociais que são contadas em formas de Haggadot para levar à intervenção ideológica. Portanto, o livro de Deuteronômio, segundo os nossos supracitados autores, este livro, sim, ele foi redigido provavelmente neste contexto e ele funcionou claramente como uma constituição teológica para legitimar essa reestruturação do culto e da própria sociedade. Os autores como Thomas Homme, Mark Smith e Francesca mostram como Javé foi sendo anatomizado, remodelado de um deus guerreiro tribal para um soberano transcendente e, por fim, para um ser onipotente, onipresente no monoteísmo judaico, cristão e islâmico. Aqui no Brasil, eu não posso deixar de dar notoriedade a dois autores que, apesar de olharem com certa diferença para mim, produziram trabalhos magníficos que nos permitem pensar um pouco, cada um em sua metodologia, a origem de Javé. Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, teólogo brasileiro, atua como historiador nos estudos do Antigo Testamento. Deixou-nos uma obra fenomenal. Você pode ler a sua tese de doutorado, constituindo-se a República de Judá, e você encontrará também muitas informações atinentes. Aqui também cito a doutora Ângela Natel, especialista em Antigo Testamento, dedicando-se com exclusividade ao estudo de Ashirá, a consorte de Javé. Portanto, a história de Javé, tal como nós apresentamos aqui para você, é a história de um pequenino Deus insignificante, como o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro declara, um outsider, vai evoluindo para buscar o status e se estabelecer como Deus de um povo. É de um deserto ao templo, de guerreiro a criador do universo. Javé foi, acima de tudo, uma construção histórica e teológica. A invenção que moldou as civilizações. E, portanto, foi necessário a recriação contínua de Javé para que pudesse então se instaurar um projeto de poder. Um pequeno povo nômade que saiu do sul da Arábia, vindo para o lado norte de Israel, institui um projeto de massacre dos diferentes. É preciso uma teologia de intolerância que vai de assassinato de crianças recém-nascidas a virgens, idosos, animais, para o domínio, estabelecimento e controle social dessa região. A figura de Javé, que hoje conhecemos, é resultado de séculos de disputas teológicas, influências externas, especialmente mesopotâmicas. São reconstruções políticos religiosas. O Deus de Israel não foi descoberto, ele foi inventado, adaptado e teologicamente moldado para atender às necessidades existenciais, sociais e políticas de um povo em constante crise identitária. E você, gostaria de saber mais sobre a invenção de Javé? Gostaria de saber mais sobre a história de Javé? Então, é muito fácil você fazer parte deste projeto. Quer saber as minhas fontes? Segue a dica. Se você quer saber a fonte, só se for membro VIP nível 2. Só se for membro VIP nível 2. É simples. Você pode ser membro do meu canal oficial Pode Tudo e aqui do canal Confraria Cognitiva. Curtiu esse conteúdo? Então deixe o seu like,
Comente o que você pensa sobre essa perspectiva e se inscreva para poder receber mais conteúdos, onde aqui temos o compromisso com a ciência, em um diálogo interdisciplinar, unindo história, arqueologia, sociologia, antropologia, filosofia, teologia. Nós trazemos um conteúdo com muita responsabilidade e que vai certamente agregar ao seu conhecimento. Um grande abraço. Não deixe de adquirir os meus livros, não deixe de adquirir os meus cursos. Antes que eu me esqueça, aproveite hoje a super promoção, são 6 volumes por R$210 e você pode pagar no Pix ou parcelar no cartão. Você certamente conhecerá tudo e muito mais sobre o Antigo Testamento como nunca em toda a sua vida. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, Brasil!